Ei, eu quero falar com você. É, com você mesmo. Você que parou aí. Não passe não. Pelo menos, escute o que Deus quer falar com você. Nós estamos vivendo num dia tão corriqueiro, num tempo tão que a gente só pega o telefone e passa as coisas tão rápido, que não para um instante para ouvir o que Deus quer falar. Então fica nesse vídeo, não sai, não sai. A partir do momento que eu for falando aqui o que Deus quer falar com você, se não te interessar, se o que Deus colocou no meu coração para falar pro teu coração não te interessar, não se encaixar com a sua vida, você pode sair. Mas por enquanto, não passa e escuta o que Deus tem para você. A palavra do Senhor fala em João, capítulo 15, que fala assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserem e vos será feito. E aí eu te pergunto, você está em Jesus? Jesus está em você? Essa é a pergunta. Será que a vida que você tem vivido tem agradado a Deus? A Bíblia diz, se vós estiverdes em mim, você vai falar de comunhão, você vai ter intimidade com Deus, você vai andar em obediência, você vai ter uma vida ligada na videira verdadeira, dependente de Cristo. Porque quem permanece em Jesus busca agradá-lo em tudo. Será que você tem agradado a Deus em tudo? Será que a sua maneira de pensar, de falar, de agir, de aconselhar, aonde suas mãos estão indo, para onde os seus pés estão caminhando, para onde seus pensamentos estão sendo guiados, será que voz está no Senhor? E ainda diz assim, e as minhas palavras estiverem em vós. Então, a palavra de Deus, eu quero saber se a palavra de Deus está em você. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela passa a moldar o nosso ser, o nosso íntimo, o nosso profundo, o nosso culto. Os nossos pensamentos, nosso desejo, nossa decisão é direcionada pelo Senhor a partir do momento que nós temos a palavra de Deus guardada no nosso coração. A pessoa deixa de viver a própria vontade para fazer o quê? O desejo do coração de Deus. Aquilo que está no coração de Deus, vivendo em verdadeira obediência. E isso nos traz a importância em permanecer fixado, ligado, alicerçado no Senhor. Para a gente ter uma vida espiritual frutífera. É importante, irmãos. Quantas pessoas hoje, por causa da Copa do Mundo, estão deixando simplesmente de ir para a igreja porque querem assistir o jogo de futebol. Um jogo de futebol que é consagrado, foi consagrado aos demônios. Tem pessoas que fazem apostas nessa Copa. Tem pessoas que fazem, irmãos, que ficam numa idolatria terrível por causa dos jogadores. Sabe? É uma idolatria terrível. Vestem a camisa do Brasil, gritam, mas não vai pra igreja com a roupa que bota e chega lá no culto e adora a Deus. Da mesma forma quando tá assistindo um jogo da Copa. Aonde nós estamos? A palavra do Senhor fala assim, Jesus, quando ele voltar, será que ele vai achar fé na terra? Eu fiquei indignada, uma igreja da Assembleia de Deus. Gente, eu já fui da Assembleia de Deus. Eu comecei os meus primeiros passos espirituais na igreja Assembleia de Deus. Mas a Assembleia de Deus de antigamente, eu tenho 27 anos de crente. Eu tenho 27 anos. E lá, nunca houve isso. Nós estamos nos fins dos tempos, irmãos. Nós estamos no final dos tempos. As coisas estão mudando. E porque as coisas estão mudando, as pessoas estão indo sem direção do Espírito Santo, sem buscar, sem orar, sem viver uma vida de jejum. E estão indo conforme o mundo está levando e está indo. Sabe aquelas Maria vai com as outras? Muitos crentes estão agindo dessa forma. Não para pensar. Um jogo que foi consagrado, a coisa que é do diabo, irmão. É. Ainda que você não concorde, irmã, isso é coisa da sua cabeça, não é. É melhor a gente sacrificar a nossa carne, matar a nossa carne, entendeu? Para garantir a gente viver no céu, a gente morar no céu um dia. Obedecer ao Senhor, obedecer às Escrituras, viver conforme a vontade do Senhor. Essa é a vontade de Deus, que nós viemos viver uma vida de obediência. E eu sinto muito, irmãos, no meu coração, quando eu vi um vídeo terrível no telão da igreja lá, e os crentes tudo com a camisa da seleção, e tudo, não que, eu não tô falando da seleção, tô falando da seleção, não tô falando da camisa, de você vestir uma camisa com o nome do Brasil, da nossa nação, é uma honra, nós somos brasileiros. Agora, a forma que as pessoas estão se portando, crentes estão se portando diante dessa Copa, irmãos, verdadeiramente é fim do mundo, é fim dos tempos, e a gente precisa abrir os olhos. Ainda que você não aceite, ainda que você não queira, ore a Deus, pelo menos ore a Deus. E pergunta se isso está correto, se isso está certo, se está agradando a Ele. Pelo menos pergunta, você já parou para perguntar? A sua vida está em Cristo? Mas será que Cristo está em vós? Deixa eu ler aqui mais um versículo para você. Mateus 7, versículo 13 e 14 nos diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Vou repetir. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E quando a gente passa para analisar essa palavra, entrar pela porta estreita, é isso que nós devemos fazer, passar pela porta estreita. A porta estreita é apertada, com espinho, dói. Jesus ele está nos chamando, irmãos, para a gente não seguir a multidão. É pra gente ir de contra. Enquanto eles estão vindo, nós estamos indo. É de contra, irmão, a gente tem que bater de contra aquilo que o mundo oferece. É preciso a gente ir de contra a multidão. Jesus está nos chamando a gente não seguir a todo mundo. Todo mundo faz. Mas é normal. A gente tem que fazer a diferença. A gente tem que permanecer firme na vontade do Senhor. Mesmo quando isso exige sacrifício. A gente tem que se sacrificar para fazer a vontade de Deus. A porta estreita não é popular, não é para todo mundo. Porque são poucos que vão entrar por ela. Nós temos que buscar a presença de Deus. Renunciar e viver uma vida de renúncia, sim. Uma vida de renúncia. Precisa-se.
Nem todo caminho. O caminho pra gente chegar a Cristo não é fácil. É difícil, é doloroso. A porta estreita, essa porta aqui, que aqui o Senhor fala, entrai pela porta estreita. É apertado. Exige renúncia nossa. A gente tem que renunciar às vontades do mundo, às vontades da carne. Aquilo que é abominável aos olhos do Senhor, a gente tem que abandonar nossos desejos, da nossa carne, da nossa vontade. E ele diz aqui que a porta larga é espaçosa, mas é um caminho de perdição. E a Bíblia diz que muitos entram por elas. Muitos entram por essa porta. Então não queira entrar por essa porta. Corra. Não vai de encontro a essa porta larga. Faz a diferença. Corre para fazer a diferença. Queira ir por esse caminho que é apertado, que é doloroso. E a Bíblia diz, é porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos aqui encontram, e são poucos que vão encontrar. São poucos que estão passando pela porta estreita. Como você tem andado? Como você tem vivido? Como você tem vivido diante de Deus? Será que as suas ações, a forma que você está vivendo como um crente, como uma serva de Deus, como um servo de Deus, como uma pessoa que está no mundo, o momento é agora de voltar. Se você estava indo pela porta larga, onde você está fazendo tudo na sua vida, bebendo, se drogando, se prostituindo, fazendo coisas que não deve, é tempo de voltar. É tempo de voltar, é tempo de voltar, é tempo de voltar. Volta. Vem para casa do Pai. Vem para casa do Pai, porque Deus ele tem a vida eterna. Deus ele tem a vida eterna. Ele tem a vida eterna pra gente. Vamos se colocar fechando brecha, fechar brecha, fazer a vontade de Deus. Nós somos um povo diferente. Nós somos um povo diferente. Ele só vai levar os escolhidos. Só entra nessa porta os escolhidos. O povo separado. Um povo separado. A palavra do Senhor fala aqui em 1 de Pedro, no capítulo 2, e versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós somos uma geração eleita. Deus nos escolheu, Ele nos separou para sermos filhos e vivermos segundo a sua vontade, segundo os seus propósitos. Nós somos sacerdócio real. Nós temos acesso direto ao Pai. Nós temos acesso direto a Deus por causa da morte de Jesus Cristo, que Ele foi morto, crucificado, ressuscitado e hoje está ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. E é por intermédio de Jesus que hoje nós temos acesso direto com o Pai. Nós viemos para servi-lo, nós somos chamados para servi-los, nós somos chamados para fazer a vontade do Senhor, nós somos uma nação santa. Nós devemos viver separado do pecado, separado do mundo, dedicado ao Senhor, sendo diferente. Nós precisamos ser diferente. Nós precisamos fazer a diferença nesse mundo, nós somos luz do mundo e sal da terra. A luz, ele veio para trazer luz no meio das trevas, nós somos luz no meio da treva. Nós somos um povo adquirido, nós somos comprados, nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, um sangue precioso de Jesus. Nós pertencemos a Ele. Nós somos um povo adquirido, um povo separado. Foi Ele que nos escolheu. E o povo que Deus escolheu está entristecendo o coração do Senhor. Por favor, nós estamos nos últimos dias. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Muitas coisas vão acontecer esse ano ainda. E vai piorar, vai levar muitas coisas ruins que vai acontecer para o ano que vem ainda também. E nós precisamos estar na posição, em oração, buscando, descendo na presença do Senhor. E o Senhor, Ele conta comigo e conta com você. E se você que está me ouvindo, talvez você ainda não aceitou Jesus como Salvador, talvez você não congrega em nenhuma igreja evangélica, talvez você já ouviu falar do amor, desse amor que é incomparável, de Jesus, vem para Ele que ainda há tempo. Vós que outro tempo não éramos povo. Teve uma época que eu não fui povo de Deus, eu não estava fazendo parte do povo de Deus. Deus me escolheu, mas eu não estava fazendo a parte do povo, sabe por quê? Porque eu vivia em desobediência. Eu já vivi uma época da minha vida em desobediência, até os meus ouvidos serem destapados e eu começar a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus quando Ele me chamou e eu me rendi diante dele, na presença dele. E ele disse assim, mas agora sois povo de Deus. Mas agora eu faço parte do povo de Deus. Não tinhas alcançado, agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Agora a misericórdia de Deus me alcançou. E se você quiser que a misericórdia de Deus somente alcance, se renda diante dele, dobre seus joelhos, busque a ele, nós só temos ele. Não há outro caminho. Só há um caminho para nós chegarmos a Deus através de Jesus Cristo. Só através de Jesus Cristo foi ele que pagou o preço na cruz de Calvário. O sangue que foi derramado foi de Jesus. Não foi de Maria, não foi de Paulo, não foi de Pedro, não foi de João. Foi de Jesus. Sangue precioso. E é este sangue que foi comprado a minha vida e a tua vida. Deus, ele nos chamou apenas, Deus não nos chamou apenas para sermos salvos. Aleluia. Deus ele não nos chamou apenas para sermos salvos, mas para refletirmos na luz deste mundo, sabe? Nós somos luz deste mundo. Quem saiu das trevas para a luz sabe a maneira da transformação que houve na minha vida e na sua vida. No tempo que eu vivia sem Cristo, uma época que eu vivia sem Ele, eu só queria alimentar apenas as minhas vontades. Eu saía, ia pra festa, queria viver uma vida absoluta, uma vida
que fazia... A vida me levava como ela queria. Mas hoje não. Hoje, quem me guia é o Espírito Santo. Hoje eu corro para fazer a vontade do Pai, para obedecer, para viver uma vida em santidade, viver em paz uns com os outros. Nós precisamos viver em paz uns com os outros e fazer a vontade de Deus a todo tempo, a todo tempo. E saber o que a Bíblia fala também em primeiro livro de João, 1 de João, diz assim, no capítulo 2 e a partir do versículo 15. Não ameis o mundo, não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu amo essa palavra, sabe? Porque aqui nos ensina o que esse mundo tem para te oferecer. O que esse mundo tem para dar a você. De você sair de festas em festas, sair numa vida que eu fico até com medo de não deixar, né? Eu falar essa palavra. Uma vida isso não é vida. Isso não é vida, sabe? A vontade de Deus não é essa para sua vida. Não é essa para sua vida. E Deus, ele tem cuidado de nós, sabe? De uma maneira extraordinária. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Quando ele fala aqui sobre a concupiscência da carne, fala sobre os desejos pecaminosos, as vontades que nos afastam de Deus. Tudo isso vem da carne, vem do nosso desejo, vem da nossa vontade. A concupiscência dos nossos olhos, que é a ganância, a cobiça, o desejo excessivo de coisas materiais. Tem gente que é aquela coisa, eu preciso ter, e gasta seu dinheiro absolutamente com coisas desnecessárias, sabe? Aquele desejo excessivo por coisas que vão se acabar, sabe? E às vezes corre atrás de tantas coisas, sabe? Por bens materiais, e acaba esquecendo de buscar a Deus. O Senhor fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, sabe? A soberba dessa vida, o orgulho, a vaidade, a confiança em si mesmo. E muitas das vezes, aquelas pessoas que têm muitos bens materiais, ela confia na força do seu braço, na força do seu... É isso mesmo, sabe? Então, em vez de confiar em Deus, confia nos seus próprios... nas suas próprias forças, sabe? No seu próprio dinheiro, entendeu? E aí o mundo passa. Como está escrito, o mundo passa, a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, aleluia, receberá a vida eterna, permanecerá eternamente com o Senhor, sabe? Irmãos, não coloque no seu coração as coisas que são passageiras desse mundo, porque tudo passa, só não vai passar a palavra do Senhor. Viva para fazer a vontade do Senhor Deus, seu Senhor Deus, porque o que nós precisamos é permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo, porque tudo vai passar. Uma palavra. Filipenses, capítulo 2, e o versículo 4 fala assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Louvado seja Deus. E essa passagem de Paulo, né, que fala que não é pra gente se atentar apenas para o que é nosso, mas sim para o que é dos outros, né? Paulo nos ensina a todo cristão que nós devemos viver não pensando só em nós mesmos, né? Porque isso é um orgulho só, né? Então, Paulo ele nos ensina que o desejo, a vontade de Deus é que nós tenhamos um coração de amor, de cuidado, um coração zeloso, né? Um coração que nós venhamos ter compaixão, né? Uns com os outros, se preocupar com as necessidades do nosso próximo, né? Então, esse versículo, ele combate muito ao egoísmo, sabe? E nós não somos egoístas. O povo de Deus não é egoísta. O povo de Deus, ele tem a mente de Cristo. Né? Nós temos que exercitar a cada dia, né, o servir e ao se importar com o próximo, né? E aqui no capítulo 2 também, continuando aqui no versículo 21, diz assim: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. E quando a gente para pensar nesses últimos dias, irmãos, verdadeiramente, né? Todos estão em busca daquilo que é seu. As pessoas estão olhando sempre para o seu próprio umbigo, né? Não estão se preocupando com as coisas de Deus, né? Com as coisas do Senhor. E o verdadeiro discípulo, irmão do Senhor, né? Não vive apenas para si mesmo, né? Ele vive à procura de abençoar outras pessoas, de servir a outras pessoas que estão ao nosso redor, né? Nessa passagem aqui, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo, né? Esse versículo é um alerta, né? Para que nós venhamos a analisar o nosso coração, a maneira que nós estamos vivendo, né? E muitas das vezes a gente está na igreja buscando conhecimento e a gente busca o conhecimento, a palavra de Deus, e muitas vezes a gente não faz. A gente acha que está fazendo a vontade de Deus e não está, né? E o que nós devemos estar preocupados é se nós estamos agradando a Deus. A gente tem que saber, sabe? Deus procura verdadeiramente servos que coloquem o reino dele em primeiro lugar, acima de tudo o interesse pessoal, acima de tudo o que a gente vive, sabe? A gente precisa abandonar tanta coisa, irmãos. Tanta coisa, a gente tem que se analisar todos os dias, todo momento. A gente tem que parar e dizer, Senhor, eu tô te agradando? Será que tem algo na minha vida que precisa ser mudada? E só Deus pode mudar. Só Deus pode te ajudar, sabe? E a leitura da palavra, que é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Quem vive apenas pra si mesmo, né? Acaba perdendo o propósito do reino. Acaba perdendo o propósito do reino. Porque quem vive para si, perde o propósito. Mas quem vive para Cristo, aprende a amar, aprende a servir, aprende a cuidar do seu próximo por causa do amor de Cristo.
É, agora vamos ler o livro de Gálatas, Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20, que fala bem assim: porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa é uma das declarações do nosso irmão e apóstolo Paulo, mais profundas, né, sobre a transformação que acontece, né, na nossa vida, na vida daquele que entrega o coração, a alma e o espírito verdadeiramente a Deus. Né? O que significa estar crucificado em Cristo? Paulo não estava falando sobre uma morte física, né, sobre uma morte da carne, mas ele falava de uma morte espiritual, né, da gente morrer daquele velho homem, sabe, daquela velha Bianca, daquela velha Maria, daquela velha Patrícia, daquela velha Paula, daquele velho Antônio, daquele velho Marcos, daquele velho Pedro, daquele velho Tiago, daquele velho, daquele velho Vinícius, sabe? A nossa natureza, o nosso orgulho deve morrer, a vontade da carne, ela tem que ser crucificada na cruz, sabe? O pecado não pode mais nos dominar, é a gente quem domina ele. Dizer assim, quando o pecado chega na nossa porta e bate na nossa porta, dizer assim, eu não quero, eu não aceito, minha carne está crucificada em Cristo. E quando aceitamos Jesus, a nossa antiga maneira da gente viver lá para trás, antigamente, né, começa a ser substituída pela vontade de Deus, né? E aí a gente começa a dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Né? Eu não sou mais guiado pelos desejos da minha carne. E isso significa que Deus ele mudou, Deus ele fez a transformação da sua mente, do seu pensamento, das suas palavras, das suas atitudes, porque Cristo vive em você. Você não está vivendo mais conforme a vontade da carne, mas você está vivendo agora conforme a vontade de Cristo em sua vida. E Cristo ele precisa estar no centro da nossa vida, né? Que cada dia mais eu e você venha diminuir, e que ele venha aparecer em todas as atitudes que nós venhamos tomar. Né? E a vida cristã é assim, é uma entrega diária. A vida cristã é uma atitude diária, é um aprendizado a cada dia, né? E que Jesus ele viva em nós, através de nossas atitudes, através da nossa maneira de viver, né? E a gente sempre tem que falar, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que a sua vontade sempre prevaleça na minha vida. Então, irmãos, até aqui, né? Nós passeamos um pouco na palavra de Deus, né? E nós lemos alguns capítulos, né? Alguns versículos da Bíblia. Então, que essa palavra possa ter entrado no seu coração, que você possa ter sido abençoado. Guarda essa palavra na tábua do teu coração, guarda essa palavra no teu coração, que você venha viver a cada dia a vontade do Senhor. Sei que não é fácil, é difícil, mas o Senhor, Ele ajuda aqueles que querem, verdadeiramente, né? Viver uma vida de renúncia para viver uma vida obediente. Então, eu vou orar e você receba essa palavra em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, o Senhor sabe, meu Pai, que ficou até aqui no final desse vídeo assistindo, meu Pai, e que o Senhor possa, meu Deus, fazer uma transformação, uma mudança. Que o Senhor possa, meu Pai, levantar aquele que está caído, prostrado, sem força, desanimado. Que o Senhor possa estar visitando a mente, a alma, o espírito mais profundo e mais oculto. Que o Senhor venha fazer a tua obra. Porque eu creio que aquele que começou a obra é fiel e justo para terminar. Senhor, conclui, meu Pai, em nome de Jesus. Aquilo que precisa ser sobre você, conclua na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe a todos que ficou até aqui. E que a presença do Espírito Santo continue no coração daquele que quer verdadeiramente, Senhor, obedecer a tua palavra. Se você gostou desse conteúdo, peço aos irmãos que nos siga. Sempre que eu puder, eu vou estar aqui compartilhando com vocês a palavra do Senhor. Mesmo alguns não aceitando, talvez, a forma que eu falo. Mas eu peço que o Espírito Santo de Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. E se esse conteúdo você foi tocado por algum momento, que você possa compartilhar também essa palavra. Então, compartilhe aquilo que Deus te presenteou no dia de hoje que você está assistindo. Então, ajude uma outra pessoa também a ouvir a palavra de Deus. Compartilha. E nos siga, se você sentir no coração. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.